Olá, a paz do Senhor, meu amado e querido irmão, membros do canal Pentecostais Arminianos. Eu sou o pastor Temi Lima e quero te convidar a estar comigo durante alguns minutos, fazendo uma breve reflexão. Inclusive ontem na transmissão que nós tivemos, que tem alcançado um índice muito bom de espectadores assistindo, deixando as suas perguntas, enfim. Não quero agradecer a todos vocês. E ontem nós falamos que hoje estaremos trazendo aí um teaser sobre a lição de número 4 do dia 24, né, de janeiro de 2021, que tem como tema a atualidade dos dons espirituais. No modo geral, e quem me conhece sabe que eu faço crítica introdutória a alguns textos, né? Mas essa lição em específico, ela não sofre esse tipo de ação, né? Ela vem trazendo aquilo que realmente nós precisávamos ter para poder estudar. Inclusive, toda a lição muito bem apresentada, esboçada. Não encontrei aqui algo que viesse comprometer o estudo, parte doutrinária, e até mesmo a parte de ensino dos irmãos que estarão no domingo pela manhã em todo o Brasil, fazendo menção da lição. Então, esse é um fato que, na verdade, não vai ocorrer aqui. O que eu vou trazer aqui são alguns aspectos importantes relacionados à lição, que eu espero que possa contribuir para aqueles que estão dando aula, aqueles que estão presidindo sobre os alunos. Certamente o grupo de adultos poderá, né, acontecer alguma pergunta, alguma coisa. E qual é o foco maior aí? Nós temos 4 denominações aqui que podem ser esboçadas dentro daqui. Quando a lição fala sobre a atualidade de dons, né, ele distingue esses dons humanos de espirituais. E aí ele coloca a atualidade dos dons espirituais, né, alegando ser isso uma das coisas, uma das bênçãos de Deus para a sua igreja. E em cima disso, nós temos alguns entraves. Por exemplo, a questão de quem acredita nos dons da atualidade e quem não acredita. Aí nós temos duas classes. Nós temos aqueles tidos como continuistas, né, que são nosso caso, que nós acreditamos naquilo que aconteceu na época apostólica e que se mantém até aos nossos dias, e também aqueles que não acreditam, que são os cessacionistas, aqueles que acreditam que houve esta ação do Espírito sim, porém ela foi encerrada na época apostólica e não está válida para os nossos dias. Sobre isso, eu trago aqui 4 pontos que são importantes. Primeiro, os pentecostais, segundo, os reformados, terceiro, os anglicanos e quarto, os luteranos. Inclusive, o esboço depois vai estar no blog do Mundo Teológico, e aí você pode, de repente, chegar e ver com melhor clarividência lá. Mas vamos lá. Os pentecostais. Pentecostais, assim como os anglicanos e assim como os luteranos, são continuistas. Os reformados não, são cessacionistas. Então, o que é aqueles que acreditam? Quem são os continuistas? No assembleano, no meio as pentecostal, não assembleano, mas no meio pentecostal, quem que os dons estão ativos para a igreja e para os ministérios. Os anglicanos, eles creem nos dons mediante a imposição de mãos, né, do reverendo, da pessoa maior deles, né, e a todos que se sentem batizados físicos, mental e espiritualmente. Então, a esses, eles acreditam ter os dons. Já os luteranos, eles creem que os dons do Espírito são sinais externos pelos quais podemos adquirir a certeza de que temos fé e vivemos na graça. Para eles, então, de uma forma resumida, quando a pessoa tem o Espírito Santo, eles acreditam que essa fé está
realmente balizada, e que também vivem pela graça. De uma forma ou de outra, eles acreditam no continuismo. Já os reformados, que são os cessacionistas, eles creem que os dons relacionais cessaram, né? Mas os ministeriais não. Bom, eles acreditam, vou repetir, que os dons, né, revelacionais cessaram, ou seja, o dom de revelação acabou, não tem mais, zerou ali. Porém, os dons ministeriais ainda estão dentro. É aqui que surge o nosso estudo, a nossa reflexão. E eu separei algumas obras aqui. Então, aqui existe a seguinte questão. Para compreendermos, né, melhor a cessação dos dons na visão reformada, é necessário formular a estes, né, para essas pessoas, uma pergunta de maneira correta, ou seja, não é lhes perguntar, né, por que acreditam no cessacionalismo. E isso é a questão, tá? Mas perguntar a eles, né, o que dizem, né, por que acreditam, não acreditam no continuismo. Então, uma coisa é perguntar por que acreditam no cessacionismo. Isso não é certo, porque eles vão defender aquilo. A gente tem que se perguntar aí, dizem sobre os cessacionistas. Por que eles não acreditam? Tá? Essa é eles trazerem evidência em cima disso. Dizer que os dons, na verdade, pararam no meio apostólico, né, de revelação, mas que continua os de ministério, aí eu tenho um problema terrível teologicamente, né? Porque nenhum ministério, né, sério, ele se mantém, se sustenta sem os dons do Espírito. Alguns podem ter vários, alguns podem ter menos, alguns podem ter apenas um, mas todos ministérios precisam ter pelo menos um único dom para se manter. Até porque isto é a base de nosso Deus. Então a pergunta que deve ser respondida aqui, como pentecostal, eu penso o seguinte: eu formulei aqui essa questão e eu quero trazer aos irmãos. Como pentecostal, eu faço a seguinte aliança. Se os dons são para a igreja e o ministério também são para os fins de edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né? E essa não existe variante, ela continua sendo a mesma igreja desde que foi estabelecida em Jesus, ou seja, lá em Mateus 16, 18. Como explicar um ministério sem dons? Essa é a questão. Então, o que os cessacionistas precisam explicar é como explicar um ministério sem dons. Né? E aí eu tenho uma análise que eu quero compartilhar com vocês. Depois da carta aos Hebreus, nós temos lá o livro de Tiago, e eu quero que os irmãos, de repente, isso pode ajudá-los, né, na lição, caso haja algum questionamento. Tiago, no capítulo de número 5, especificamente versículos 14 e 15, diz assim: olha, está alguém entre vós doente? Isso é importante, essa colocação, tá? Diz assim: chame os presbíteros. Aqui, o Espírito Santo de Deus, muito feliz dentro da sua onisciência e sapiência, ele estabelece, poderia ter colocado várias outras terminologias, mas ele coloca bem aqui o termo presbíteros. E aí vocês são inteligentes e sabem aonde está se referindo. E ele não fala presbíteros no sentido de anciãos de várias outras classes. Ele qualifica esses presbíteros. São presbíteros de quem? Da igreja. Tá? É um presbítero da igreja. Primeira colocação, espiritual, que envolve a parte material e espiritual. Orem, orem. A oração, tá? Ela tem uma ação física, porque ela parte da parte humana, mas ela alcança o espiritual. Ela quer alcançar aquele que pode fazer todas as coisas, ok? Orem sobre quem? Sobre ele. Mas não só isso. O texto é claro. Ungindo-o, ou seja, ungindo quem? Aquele que está doente. Né? E aqui cabe uma colocação bem importante. Nós não ungimos a doença, né? Nós ungimos para a cura. É diferente, tá?
com azeite, em nome do Senhor Jesus. Agora, o versículo de número 15, ele vem explicando. A oração da fé, olha só, esta ação da fé está relacionada ao ministério que nós temos aí dado lá na carta aos Coríntios, que ele tem o ministério da fé, ok? Que é um dom. Ora, se é um dom que está esclarecido em 1 Coríntios, de Coríntios, tá? Ele define aqui. Ele diz assim, olha, o Senhor, ou seja, mostra que não será você que vai fazer, mas é uma ação dada por Deus, levantará. E se, agora vem o plus, vem o brinde, vamos dizer assim. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Bom, se os dons cessaram, como eles colocam, né? Como explicar então a exposição dada pelo Tiago, pelo irmão Tiago, aqui, em relação a isso eu estou falando de apenas um dom, né? Da fé. Então mostra que isto aqui é para a igreja, não é para o povo lá fora. É para o povo da igreja. Nós estamos falando do corpo santo de Cristo, né? Isto é bem claro. Então, essa questão do cessacionismo, ela é importante para que você tenha uma ideia. Existe uma ação interessante, até coloquei aqui, em relação aos que vale tanto para continuistas como cessacionistas. No caso dos cessacionistas, né, precisam saber que há critérios. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,21, dizendo o seguinte, que examinai tudo, retende o bom. Certo? Já nos continuistas, que somos nós, né, não desprezemos as profecias, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,20. Então, tanto para continuistas como para cessacionistas, isto é muito importante. Né? Nós devemos ter essa visão. Inclusive, tem um vídeo que eu assisti do meu amigo pastor Ciro Santos Zibord, que ele esclarece muito bem a questão da parte congregacional, os que são os dons para a igreja, enfim. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que dons não é para pessoas, dons é para a igreja, tá? É dons que é para o corpo de Cristo. Usa-se alguém, né, que esteja na fiação para, segundo a vontade de Deus, segundo o que o Espírito concede, e isso anda. Alguém questiona isso, mas você não tem como explicar, por exemplo, numa igreja em que tem alguém que ensina bem, um dom de ensino, né? Essa pessoa vem a falecer, o dom para porque aquela pessoa morreu, ou levanta-se outro, tão bom quanto, e às vezes até melhor, para dar continuidade. Então, a prova de que o dom, ele não é, a pessoa pode até ser detentor, mas não pode, de repente, tomar para si a arrogância, a prepotência de dizer que é o bom é o melhor. Né? Porque se Deus desligar a torneirinha, acabou a pessoa. Então, o dom é para a igreja. E agraciado seja aquele ao qual o Espírito Santo lhe concede determinado dom para que seja usado em prol do corpo santo, do corpo de Cristo. Isso deve se deixar bem claro. Eu fiz um apanhado aqui, inclusive quero deixar para os irmãos verem aí, está na lista, depois vai ficar disponível as 4 listas. E as 4 listas que nós temos hoje, as principais, são 1 Coríntios de 12 a 7 a 10, carta aos Romanos, que é a carta teológica do capítulo 12, do 6 ao 8, e a carta aos Efésios, no capítulo 4 e 11, e 1 de Pedro 4, do versículo 10 ao 11, que nós temos aqui a listagem dos dons. E aqui deu para a gente preparar aqui 23 dons disponíveis para a igreja. Claro que na carta da primeira de Coríntios, em que Paulo escreve, ele vai trazer a relação de 9, mas o conjunto, né, desses dons podem passar de 23. Eu relacionei 23, mas existem muitos mais para a igreja. Na segunda parte dessa reflexão que quero trazer para os irmãos, a questão do perigo, né, de se colocar aí alguns livros, algumas ações,
para poder meditar, né? Trazer alguma reflexão, enfim. E uma delas, né, está nessa obra, Dons Espirituais. Né? Esta obra, editada por Vida Nova, Dons Espirituais, que é uma perspectiva cessacionista. Então, Thomas Schneider, muitas das vezes as pessoas olham e falam, nossa, esse cara é uma benção, eu gosto dele, escreve muito, enfim. Mas veja só, uma análise do livro, e eu separei aqui, algumas partes só, tá? Ele, em nenhuma parte, ele é afirmativo. Na verdade, ele deixa uma interrogação. Deve, a expressão deve, ou seja, de dúvida, talvez, né, é iminente. Eu deixei até arriscado aqui para você ver, olha, deve, talvez, onde tem as bolinhas circulando. Olha aqui, por exemplo, ó, aqui, tá vendo? Ele vai colocando posicionamentos que, na verdade, não dá para poder definir. Mas tem na parte de curas e milagres, que ele vai tratar, que ele foi de uma infelicidade, mas, irmãos, uma infelicidade tão grande na sua escrita, porque eu até deixei aqui, tá aqui, ó, escada, e ele começa a partir daqui, da parte de curas e milagres, tá vendo? Eu vou ler a última estrofe aqui para vocês verem o que ele diz. Curas e milagres podem se sobrepor, assim como sabedoria e conhecimento. Por isso, podem, está afirmando. Talvez, aí já é dúvida, cura tenha relação com a cura da cegueira, do câncer, da surdez. Ora, talvez não. O dom de cura é para isso. Eu estou ficando doido. Mas vamos dando sequência. Ao passo que milagres, olha só, ao passo que milagres, talvez, como ele coloca no livro, façam referência ao exorcismo e ao poder sobre acontecimentos naturais. Peraí, eu não consigo entender que uma pessoa dita cristã possa trazer luz a uma ação disso. Em outras palavras, se você analisar bem, o camarada, ele está fazendo alusão ao exorcismo que ele coloca aqui, tal, ele está falando de bruxaria, de macumbaria. É isso que ele está dizendo aqui. Em outras palavras, vamos resumir claro, ele está dizendo que aqueles que são continuistas acreditam que nesse dom de curas e milagres, né, está muito mais ligado, né, a coisas demoníacas, por exemplo. Então, é o tipo da obra que, além de não recomendar, eu tenho, porque preciso ter essas análises, não faço questão nenhuma que você o tenha. Talvez você não conheça Thomas Schneider, né? Ou Schreiner, né? Mas eu acho que é Schneider a profissão, porque é alemão. Tá? Ele é o autor desta obra, mais conhecida, a Teologia de Paulo. Tá? Também editada por Vida Nova. Aqui, inclusive, tem algumas anotações minhas aqui, que já fazendo coisa do livro e tal, ele se contrapõe com o que ele coloca aqui, porque ele coloca algumas coisas de Paulo e tal. Inclusive, no livro ele diz assim: eu gostaria de destacar aqui a expressão a partir dele, tá? E aí ele traz o termo grego: Deus é a fonte de todas as coisas, ele é o fundamento. Este versículo não foi arrancado do seu contexto, uma vez que Paulo introduz esse pensamento depois de explicar em Romanos 9:11 o plano salvífico de Deus, por meio do qual tanto gentios quanto judeus se beneficiarão da sua misericórdia redentora. Deus constituiu a história de modo que pudesse derramar sua misericórdia abundante tanto sobre judeus quanto gentios. Temos confirmado que, se Deus é a origem de todas as coisas, 1 de Coríntios 8:6, mas para nós há um só Deus, o Pai, para quem procede todas as coisas. Bom, deixa eu analisar aqui. Se esse texto que ele coloca aqui, o que eu acabei de ler, é do Pai que procede todas as coisas e não pode fugir do contexto, como ele mesmo disse,
Então, os dons procedem de Deus, sim, estão ativos. Deus não vai pôr algo e paralisar. Um outro detalhe importante é que quando nós olhamos para os dons, especificamente, passando lá pelo Atos, falar em línguas, por exemplo, de Atos 2, somos inclinados a retroceder isso para o livro de Joel, capítulo 2, 28 e 29, quando fala da promessa, que é justamente do derramamento do Espírito. Mas se nós formos analisar Deuteronômio capítulo 6 até o 11, nós vamos ver que toda essa promessa, ela é seguida de ordenanças para a descida e para a ação do Espírito e principalmente da manutenção, tá, dos dons de Deus. Está lá em Deuteronômio 6 a 11. Então tem algumas obras aqui que são referenciáveis, que valem a pena, que eu quero deixar para vocês aqui, tá? Primeiro, essa obra fenomenal, inclusive aqui, John Rudivan, ele é interessante, inclusive tem o prefácio muito feliz, muito claro, do pastor Silas Daniel, nós tivemos a oportunidade de entrevistar no canal, que faz uma menção muito rosa sobre Rudivan, né? Ele mostra isso, inclusive citando William Menzies, enfim. Então, Rudivan, ele tem alguns embates. Qual é a base deste livro? Ele vai contrapor, né, camarada que é Winfield, né, que é a Warfield, desculpe, que ele tem uma visão contrária, ele é sensacionista, não acredita nos dons. E ele apresenta uma listagem e tal de várias coisas que, na verdade, ele não acredita, enfim. E justamente é aqui que mora, porque Rudvin, ele faz uma análise de todas as ações colocadas por Whitefield e ele refuta biblicamente tudo aquilo que foi colocado. E Whitefield, para escrever isso, ele bebeu na fonte de quem? De Calvino, João Calvino. Então, ele não só traz a fonte, o livro é carregado de fontes históricas de anotação, aqui, que ele coloca claramente os erros cometidos, né, por Whitefield. E isso é muito importante. Então, sobre a cessação dos carismatas, a polêmica sensacionista sobre os milagres pós-bíblicos. Então, este livro aqui é o livro que, se você não tiver a oportunidade de ler todo, leia, tá? Porque realmente ele vai te ajudar muito. Se eu estivesse hoje dando aula na EBD, eu estaria trazendo reflexão sobre ele. Uma outra obra que também não pode deixar foi aqui também da editora Reflexão, perdão, da editora Carisma, tá? Don Colding, que traz aqui sola escritura e os dons de revelação, tá? Ele trata essa questão de forma magistral, inclusive mostrando a ação, tá? Que vale os dons, mostrando, né? Mostrando no capítulo 3, os dons de revelação são sinais apostólicos, olha aí. Ele mostra claramente. Não é uma coisa que nós pensamos, que é válido, né? É válido. E mais, por fim, trazendo aqui a coleção Debates Teológicos, cessaram os dons espirituais, 4 perspectivas. Aqui nós vamos apresentar Christian Ganfin, que é sensacionista. Depois nós vamos Robert T. Salkson, que é aberto, porém cauteloso, que é uma visão dele. A terceira onda, por Sam Storm, que me chamou muito a atenção. E por último, o pentecostal carismático, defendido por Douglas Ross, tá? Que é esta obra aqui, Editora Vida, que já nem existe mais, acho que nem tem mais. E eu separei alguns pontos aqui, né, em que ele trata, né, a questão dos dons. Ele traz aqui, inclusive deixei anotado para vocês verem, olha só, aqui em vermelho, onde eu estou com a mão aqui, eu vou ler para vocês aqui. Ele diz o seguinte: na tradição pentecostal, Rollins, a santificação é considerada uma experiência definitiva após a conversão, que resulta na santificação plena e na erradicação da natureza pecaminosa, segunda pelo batismo no Espírito Santo. Então, essa aqui é importante. Por que eu anotei isso? Porque existe, nós pentecostais, e aí nós estamos falando também da questão dos wesleyanos, tá? Que acreditam no seguinte Rollins, ou seja, da santificação. E aqui ele traz bem claro, dizendo a erradicação da ação
pecaminosa. E eu não consigo ver isso biblicamente. Não dá, porque nós continuamos pecadores, continuamos dependendo de Cristo, e ainda que sejamos batizados, selados, comprados, mandados pelo Espírito Santo, enfim, seja o que for, ainda assim só vamos ter nossa ação definitiva sem pecado quando tivermos nosso corpo glorificado, como fala a carta aos Coríntios, que aquele que pecar não beba mais, aquele que roubava não roube mais, e assim por diante, e aquele que pecava não peque mais, e assim por diante. Por quê? Porque aquilo que era corruptível já não será mais corruptível, será incorruptível. Enquanto isso não acontecer, continuaremos sendo pecadores. Acima disso, existem algumas Bíblias que eu trouxe aqui, com algumas visões, né? Dentre elas, tá? Em 1 Coríntios, a Bíblia de estudo Macaco, tá? Que é um perigo, muita gente tem estudado e acha bacana. Macaco, ele infelizmente, ele fala muito mal das ações dos pentecostais, né? É um teólogo que eu, particularmente, não tenho fascínio nenhum, né? Mas ele traz algumas coisas importantes, uma delas a advertência é de que os dons não são talentos. Existem coisas na igreja que são confundidas com talentos por causa da expressão talentos que aparece na Bíblia. Mas existem pessoas que têm talentos naturais, entendeu? Por exemplo, para tocar, enfim, a pessoa se prepara, vai estuda e tudo mais. Ele tem um dom? Ele pode até ter um dom, mas isso é um talento que a pessoa tem, tá certo? Isso é um talento natural que qualquer outro que estudar e tal vai conseguir ter também como talento. Né? Ele traz a questão concedida pelo Espírito, enfim. Agora, veja só na última parte que eu falo. Os dons de milagres, cura, variedade de línguas e interpretação de línguas foram de manifestação temporária, tá? Restritos à era apostólica, portanto, cessaram. Então, ele vem trazendo algumas informações bem interessantes, tá? Mas o parágrafo anterior, que antecede essa que eu acabei de ler, ele diz assim, olha, alguns cristãos podem ser dotados com dons semelhantes de outros, quanto à categoria. Por exemplo, alguém pode ter o dom de revelação e o outro também. Um ter mais, o outro ter menos. É isso que ele quer dizer. Tá? Pessoalmente únicos. Pois o Espírito ajusta cada dom da graça divina à pessoa. Ele escreve isso. E logo em seguida, ele fala que os dons de milagre cessaram. Ou seja, fala uma coisa e depois, para justificar a sua tendência, faz outra. Então está aqui, está na Bíblia de MacArthur, na página 1545. Quem tiver, está aqui, anotado, pode ler, em que ele começa de um jeito, mas termina de outro. Aí eu não entendo nada. Depois eu tenho, mas essa daqui eu vou deixar por último, né? Eu tenho a Bíblia, né, de Genebra, que altamente pinga, né? Ação, né? Ele pinga calvinismo aqui. Na sua nota de estudo, na página 1361, aliás, 1360 e 1361, ele traz aqui algumas referências adicionadas ao Senhor, que é o mesmo, ok? Veja só. Olha só o que ele diz aqui. Ó. Referente 1 de Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aí, tanto no versículo 4, 5 e 6, que faz menção a Jesus e ao Espírito Santo, ele fala dos dons. Pois bem, a questão aqui é a seguinte: não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia, tá? Se eles creem, como nós cremos, nós como continuistas e eles como cessacionistas, no Espírito Santo, na Trindade bendita, na ação de Jesus e do Pai na primeira pessoa, como pode os dons que emanam de Cristo terem cessado se a Trindade está ativa aqui na 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. 4 falando diretamente do Espírito, o 5 falando do Senhor, que é Jesus, e o 6 falando de Deus, para quem opera todos em todos. Né? Então tá aí mais uma questão a ser respondida. Livro de Macaco, tá? Paulo deixa isso bem claro. E aí existe também a Bíblia de herança de estudo reformada,
está aqui, tá? Que também traz alguns posicionamentos, mas esses não foram mais agressivos. Eles vão pecar em outra parte, né? Aqui, especificamente, eu analisei, tem um posicionamento que é bem da ação reformada, não vem ao caso, tá? E até mesmo a Bíblia, né, adventista, eu peguei aqui e não aparece nada que vá contra a ação daquilo que nós temos falado. Então, eu queria trazer, muito pelo contrário, a Bíblia, que é a que eu uso, que é a King James, essa versão aqui, tá? Que é a que eu mais gosto, capa amarelada, enfim, tem todo um sentido para isso. Inclusive, ela vai trabalhar na sua introdução a parte em grego, que dá para a gente ter uma visão melhor, né? Todos os textos, né, dela, ela vai trazer notas de estudo. E eu, particularmente, utilizei para muitos dos estudos que vão estar aí disponível esta Bíblia, ok? Então, quero deixar aos irmãos aí esta ação, agradecendo a você que nos ouviu, que tem nos seguido, que essas indicações e referências e advertências possam ajudá-lo na composição da sua aula no dia de amanhã, tá bom? Que a graça e a paz, deixe seu comentário, comente aí na nota de rodapé do vídeo, para que a gente saiba e acompanhe, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe e fique com Deus, ósculo santo a todos vocês. Tchau, tchau.